aí fala sobre cavalos. Os gafanhotos que nós já vimos anteriormente no texto anterior representam os maometanos, né? Eles tinham a semelhança de cavalos. Então, de acordo com esses primeiros estudiosos, essa profecia se aplica aos árabes porque, em primeiro lugar, tem características que só se aplica a esse povo. Em segundo lugar, o período em que ocorreu. E em terceiro, que, comparando com a história, realmente aconteceu. O texto também fala sobre coroas parecendo de ouro. Esses guerreiros usavam turbantes em suas cabeças, que eram justamente dourados, cor do ouro, como diz o texto. Diz também que o rosto deles era como de homens, se referindo à barba que eles usavam. E no verso 8 diz: tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Esse cabelos de mulheres aí é uma referência, então, aos cabelos longos que eles usavam. E os dentes como de leão, porque eles eram destemidos lutadores. Ainda dos versos 9 a 11, falando sobre essa quinta trombeta, nós lemos: tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Mais uma referência aí a esses guerreiros comparados a cavalos e escorpiões, e a referência também à profecia dos 5 meses que nós vimos já no verso anterior. Diz que eles tinham sobre si rei, né? Desde que Maomé morreu, até o fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em facções, com diversos chefes, sem um governo civil geral que se estendesse sobre eles. Pelo fim do século XIII, Otmano fundou um governo desde então conhecido como Império Otomano, e esse império cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, e assim consolidou essas tribos numa grande monarquia. Esse rei é referido na profecia como, diz o texto aí, o anjo do abismo. Um anjo significa mensageiro, um ministro que pode ser bom ou mau, e nem sempre esse ser é espiritual. Anjo do abismo, ou principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto, é o Maomé, né? E o sultão é o principal ministro. Diz que o nome desse rei é Abaddon, que em hebraico quer dizer destruidor, e Apolion, que em grego quer dizer aquele que extermina ou destrói. Então tinha esses dois nomes diferentes aí, em duas línguas diferentes, mas representando um mesmo caráter desse poder. Assim ele é representado nas duas línguas como um destruidor. Tal tem sido o caráter do poder otomano, ou islâmico, ou maometano, que é a mesma coisa. O texto fala sobre couraças de ferro, né? Interessante que o Alcorão diz o seguinte: um dos dons divinos aos árabes são as couraças de ferro e aço. Então, o uso da couraça de ferro e aço facilitou para que a religião muçulmana fosse propagada e divulgada em todo o mundo. Era uma marca deles. Mas, de acordo com estudiosos que creem que as trombetas são acontecimentos que ainda sobrevirão, esses gafanhotos que diz o texto que nós já lemos, pode ser uma referência aos demônicos, porque na descrição dos gafanhotos aí na profecia é terrível, mas a gente não pode interpretar o que a Bíblia interpreta. As profecias só realmente são compreendidas quando elas são cumpridas. É interessante que os gafanhotos só comem erva, né? Mas esses aí da profecia têm poder como de escorpiões. A picada do escorpião é muito dolorida e às vezes fatal. Veja que eles são gafanhotos diferentes. Mas esses gafanhotos, como diz o texto, não podiam fazer
mal a erva da terra, nem a árvore alguma, porque já anteriormente Satanás já destruiu a terça parte que ele poderia destruir. Satanás pode atingir apenas aqueles que não têm na testa o sinal de Deus, como vimos aí no texto. E o sinal de Deus em seus filhos será assinalado quando sair o decreto dominical. E o sinal de Satanás, que é o selo da besta. Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, os fiéis estarão selados com o selo do Deus vivo e os ímpios com o selo da besta. Então, nessa fase, o povo de Deus não mais poderá ser atingido. Então, para esses estudiosos, provavelmente nesta fase, o decreto de morte será, então, decretado. Mas a Bíblia diz que os fiéis não mais morrerão. Como nós vimos na trombeta anterior, faltariam 3 ais. O ai da quinta, o ai da sexta e o ai da sétima trombeta. E essa quinta trombeta, então, é esse primeiro ai. E Satanás é quem libera esses gafanhotos aí com poder de escorpiões. Eles têm como rei o anjo do abismo, que é Satanás. Satanás que foi lançado do céu com seus anjos e lançado no abismo, que era essa terra antes da criação. Como podemos ver em Isaías 14, verso 14 e também o 15, como nós já mencionamos antes. Veja que esse rei tem aí o nome Abaddon e Apolion, de acordo com esse segundo grupo. Abaddon é o nome do deus da maçonaria. E só que o maçom só descobre isso quando ele estiver no 14º ou 15º grau, e não antes disso. O Abaddon é um deus de chifre e é um deus adorado tanto pelo governo americano quanto pelo Vaticano. Isso está escrito no livro Em Nome de Deus, de Davi e Alo.